árvore falta água, o que acontece? Murcha. Não dá fruto. Então, a mesma coisa, quando o crente não tem vida devocional diária, quando o crente não está memorizando as Escrituras, quando o crente não está meditando na palavra, o crente murcha. Não tem fruto mais. Então, a pergunta para nós hoje à noite, você está convencido para você ter um relacionamento mais profundo, comunhão mais profunda com Deus, intimidade mesmo, você precisa praticar 3 disciplinas: vida devocional diária, memorização das Escrituras e você precisa meditar naquilo que foi memorizado. 3 disciplinas. Agora, logo abaixo da janela, grifa algoritmo ano número 1. Desenvolver o hábito de fazer devocionais diárias, isso é, oração, estudo da palavra de Deus, autoavaliação, ajudará você a. Então, nós vamos abordar algumas coisas aqui. Primeiramente, letra B. Você vai estar equipado. Equipado como o Caio, que está fazendo treinamento em jogar futebol 2 vezes hoje, ele está sendo equipado para ser bom jogador. Mesmo que ele seja bom, ele precisa ser treinado. Qualquer jogador que é bom precisa de treinamento. O crente, para ser vitorioso, o crente precisa de treinamento. Então, quando você tem vida devocional, quando você está memorizando as Escrituras, quando você está meditando naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado, você vai ter uma energia espiritual além daquilo que você possui hoje à noite. Letra C, grifa. Ser obediente. Quando você está aplicando 3 disciplinas, isso ajuda você a ser uma pessoa obediente. Letra D. Ser sustentado e nutrido continuamente pela palavra de Deus. Letra E. Ter sua vida inteiramente dirigida pela palavra de Deus. Grifa Salmo 19, 7 e 11. E vamos para Salmo 19, 7 a 11. Ontem à noite, o pastor Antônio havia abordado um trecho bíblico daquilo que eu estou abordando agora. Se não me engano, foi verso 7 que ele abordou ontem à noite. Então, Salmo 19, verso 7 fala: a lei do Senhor é perfeita. Veja o que ela faz. Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos. Alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, você nota comigo hoje à noite que a Bíblia, ela fornece para nós a vitória. Agora, você repara porque eu não preciso psicólogo. Veja que esse trecho fala sobre a suficiência da palavra de Deus concernente aos nossos problemas. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus, a palavra dele, me anima, coloca alegria na minha própria vida. Aquela senhora que eu conversei hoje, ela faltou alegria. Ela faltou contentamento. Ela está necessitando, primeiramente, ter um relacionamento com Deus. Creio eu, ela nem é convertida. Agora, diz ela para mim hoje, que ela vem amanhã à noite aqui. Então, vamos orar que ela venha mesmo, para que ela possa ser ajudada de uma forma tal que ela possa sair daqui outra pessoa. Muito bem. Agora, veja a letra F e grifa. Concentrar a sua vida em adoração, louvor a Deus. Letra G, grifa. Examinar a si mesmo diariamente à luz da palavra de Deus. H, grifa, manter a si mesmo em condições bíblicas de ajudar outros. Vai para a página 39. Memorização das Escrituras. Letra B. Segue o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Ele
estava de jejum 40 dias. E quando ele estava diante de Satanás, ele tentou Jesus. Mas Jesus, sendo homem e Deus, homem Deus, Deus homem, então percebe que ele respondeu com a palavra. 3 vezes na cara do diabo ele falou, está escrito. Agora ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Mas ele tinha limite, sendo homem. Então, ele foi obrigado a utilizar a palavra de Deus para nos ensinar o valor de responder para qualquer tentação nossa com a palavra de Deus. 3 vezes ele falou, está escrito. Se você não pratica a memorização das Escrituras, você não pode dizer para ele que está escrito. Você precisa citar o trecho bíblico para o inimigo. Agora veja, letra G, e grifa. Estabelece um fundamento para vencer a tentação. Grifa novamente Mateus 4, 1 a 10. E também grifa Salmos 119, 9 a 11. Então vamos para Salmo 19, 119 aliás. E verso 9 a 11. Salmos 119, todo mundo abrindo a sua Bíblia. Ou utiliza seu celular. E vamos fazer essa leitura. De que maneira poderá o jovem guardar seu caminho puro, observando segundo a tua palavra? Agora, eu vou colocar dessa forma para o Bill. De que maneira que o Bill possa andar de acordo com a vontade de Deus? Avaliando a minha vida diante da palavra de Deus, para que eu possa andar de acordo com a palavra dele. Então, você percebe que verso 9 dá justamente apoio de autoconfrontação. Veja que ele fala, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Então, notem comigo, você precisa ter 3 disciplinas. Você precisa ter vida devocional. Você precisa memorizar as Escrituras. Você precisa meditar naquilo que foi ouvido, aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado. E depois você pratica ela na sua própria vida. Agora veja no verso 10, que fala aqui, no verso 10. Ele fala, de todo o coração te busquei, não te deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, entendem comigo o seguinte, a palavra guardar, para mim tem 3 significados. O primeiro, eu preciso memorizar para guardar. E quando você guarda a palavra, você obedece ela. E quando você obedece ela, você está praticando ela na sua vida. Então, eu preciso guardar a palavra, ou seja, memorizar, e obedecer, e aplicar na minha própria vida. Deu para entender isso aí? Então, notem comigo que ele fala, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, irmãos, não tem caminho curto. Precisa ter vida devocional, diária. Precisa memorizar as Escrituras. Precisa meditação. Então, hoje à noite, se você não aprendeu mais nada, seja, por favor, aprendendo 3 disciplinas. Vida devocional diária, que é vital para a sua vida. Memorização das Escrituras e meditar naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado. Depois pratica. Agora, eu vou passar para você uma receita de graça. Receita de graça, quer dizer que você não paga, nem merece, mas eu vou dar para você. Uma receita, né?
Então, você vai receber uma receita de graça para você hoje à noite. Se alguém pergunta para você, que valor você tem em ir na igreja? Eu recebi uma receita de graça, não paguei nada. Foi de graça para mim. A maioria, quando eu falo em memorização das escrituras, a cara fica fechada assim. É muito difícil memorizar. Olha, quando eu era criança, dava, mas agora não dá mais. É difícil para eu memorizar. Então, eu vou colocar outra 500 para você. É o seguinte, em vez de memorizar, eu vou dar uma receita. De graça, não paga nada. Então, a tarefa seria o seguinte. Você pega um versículo, você leia o versículo 5 vezes todo dia. Quantas vezes são? 25 vezes, né? Então, a hora que você levanta, leia aquele versículo 5 vezes. Quando você for no seu serviço e você está no trânsito pesado, leia novamente 5 versículos. Aquele mesmo 5, né? 5 vezes. Na hora de almoçar, leia mais uma vez 5 vezes. Quando você tem um lanche à tarde, leia mais 5 vezes. Antes ou depois do jantar, mais 5 vezes. Quantas vezes você leu? 25 vezes. Quando você terminar, procure falar o que você lembrou. E você faz isso durante uma semana, 25 vezes todo dia, durante 7 dias. Quantas vezes são? 175 vezes de leitura. E eu garanto que depois de 175 vezes de leitura, você já memorizou. Vai estar perfeitamente na sua boca. Só você precisa ler 5 vezes todos os dias. E para ler um versículo 5 vezes, sabe que leva nem 2 minutos, talvez 90 segundos. Agora, não me fala que você não tem tempo. Mas você sempre vai, eu não tenho tempo para isso aí. Então, 5 vezes 90 segundos, quantos minutos são? Nem 10 minutos, menos que 10 minutos. Deu para perceber? E você me fala, não tem tempo para memorizar. Se você utiliza essa receita, garanto que você vai memorizar. Muito bem, agora vai para a página 41. Na página 41, a janela em cima, grifa o seguinte: memorizar a palavra de Deus é fundamental para que este processo aconteça. Para você adquirir mudança na sua vida, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, você precisa 3 disciplinas: vida devocional diária e memorização das escrituras e meditação daquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado. E depois você pratica. E você vai adquirir mudanças radicais na sua vida. Lembra que eu falei para você o que a minha esposa me falou sobre a minha vida? Bill, houve mudanças na sua vida. Porque eu fui sério sobre o assunto. Porque naquele tempo eu estava preparando pregações, eu estava preparando aulas para os outros, né? E estava faltando vida devocional para mim. E para mim, meu estudo era vida devocional, mas não era. Vida devocional, algo particular que eu preciso da palavra na minha vida particular. Volto para a página 31 e vamos então terminar a segunda lição. Lembra que nós havíamos colocado na janela em cima, seu crescimento em Cristo, para ajudar outros biblicamente, serão proporcionais à sua fidelidade em examinar a si mesmo biblicamente, aplicar a sua vida às verdades de Deus. Agora, o que nós temos abordado desde ontem? Nós havíamos abordado que Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem um programa para a nossa vida, Ele tem um processo. Nós havíamos abordado que o discipulado em profundidade tem algo a ver com autoconfrontação bíblica.
Nós havíamos abordado o fato que houve um teste de amor. Ou seja, lembra que nós havíamos nos avaliado sobre o amor de Deus em nossa vida? E nós nos avaliamos que o amor é paciente. O amor é benigno. Então, nós devemos nos avaliar se realmente isso é verdade na minha vida. Nós abordamos também que há algumas palavras-chave que o crente deve entender bem. Senhor. Senhor significa que Ele é seu mestre. E nós havíamos avaliado também a palavra crer. Duas doutrinas embutidas. Fé salvífica e arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno significa, em vez de me agradar, eu vou agradar a Deus. E o meu comportamento vai mudar de acordo na maneira que eu estou agradando a Deus. Como eu vou agradar a Deus? Amar o teu Senhor e amar o teu próximo, agradando a Deus. Nós havíamos abordado também a palavra que facilita você entender o que significa confessar. Não somente que você confessa, mas você abandona aquilo que você confessou. Confessar significa que você está de acordo com Deus que você pecou. Mas confissão é mais do que boca para fora. A questão de você abandonar aquilo que você confessou. Então, nós abordamos o que significa a palavra receber. A palavra receber tem o mesmo significado da palavra crer. E quem que crê em Deus, porque recebeu Ele. E quem recebe Ele, porque creu nele. Então, você entendeu que essas duas palavras, crer e receber, são palavras iguais no sentido de significado. Nós havíamos abordado que o novo nascimento espiritual fornece um novo relacionamento entre mim e Deus. E também isso fornece um novo propósito para a minha vida. E não somente um novo propósito para a minha vida, mas um novo crescimento. E nós abordamos 3 disciplinas. Vida devocional diária. Nós abordamos memorização das Escrituras e meditação. Ou seja, o que eu vi, li, estudei, memorizei, eu vou meditar. E para completar, eu vou praticar o que eu vi, li, estudei, meditei. Eu vou ler, ou seja, eu vou praticar. Agora, na próxima lição, a terceira lição, vamos apenas dar uma pequena introdução dessa lição, porque nós temos ainda 15 minutos. E nessa lição nós vamos tratar recursos. O crente tem 3 recursos. 3. Nós temos a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é fiel. Ela é verdadeira. Ela instrui. Ela anima. Ela confronta. Ela exorta. Ela é suficiente. E o outro recurso que nós temos é o Espírito Santo. Ele é necessário. Ele me capacita a obedecer a palavra. Sem ele, eu não tenho como obedecer. Porque a minha natureza pecaminosa não concorda com a Bíblia. Mas eu sou uma nova criatura. Eu tenho a nova natureza. A natureza divina. Então, o Espírito Santo me capacita para praticar a palavra de Deus. Porém, todavia, eu preciso me submeter à palavra. E tem mais um recurso. Esse recurso chama oração. Oração é vital para a nossa vida. Onde eu posso me desabafar diante de Deus. Onde eu posso colocar meu fardo diante dEle. Onde eu posso pedir a orientação dEle. Onde eu posso adquirir algo dEle que facilita eu obedecer a palavra. Vital para a minha vida. Agora, a apostila fala de 3 recursos, mas eu coloco mais um. A igreja local. A igreja local, de certa forma, é recurso divino. Porque a igreja é a noiva de Cristo, não é? A noiva de Cristo.
A noiva é divina. A natureza nova nossa. Então, veja bem, nós temos a palavra, ela é suficiente. O Espírito Santo é necessário, me capacita. Oração é vital. E a igreja faz uso desses 3 recursos. Cada vez que você está com outro irmão, você está recebendo algo da palavra de Deus. Se você não está recebendo algo da palavra de Deus em comunhão com Ele, tem um problema. Não que você fique pregando para seu próximo, mas a nossa conversa sempre volta para a pessoa de Deus. A sua palavra, o Espírito Santo nos orientando. Oração que é vital para a nossa vida e nós participamos de uma igreja local. Agora, lembra que nós estamos tratando o mesmo formato em todas as lições. Agora, veja bem, na primeira página, ou seja, a capa da lição, você está vendo o caminho do homem e o caminho de Deus, parte 1. Então, isso já significa que vai haver parte 2. Agora, parte 1 trata especificamente os 3 recursos. Então, veja a chave dessa lição. Todavia, ou seja, toda escritura inspirada por Deus é útil, grifa, para ensino, grifa, para repreensão, grifa, para correção, grifa, para educação na justiça, grifa, a fim de que o homem de Deus seja, grifa, perfeito, e perfeitamente, grifa, habilitado para toda boa obra. Agora, daqui um pouco nós vamos ampliar esse versículo. Então, vira a página. Quando você está vendo essa primeira página dessa lição, novamente você está vendo aquela janela. E logo abaixo você está vendo os propósitos da lição, o esboço da lição. E você está vendo também que tem algo a ver com as tarefas, guia do estudo para a parte devocional diária. Então você nota aqui que nessa primeira página nos fala do conteúdo da lição. Agora o que eu quero frisar na janela em cima. Para aprender a viver no caminho de Deus, você precisa aceitar a salvação que Ele lhe oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. Grifa, você deve dar um início de um novo estilo de vida, baseado nas verdades, recursos, sabedoria do Senhor, e não da sabedoria, filosofia, experiências próprias ou de outras pessoas qualquer. Então, você nota que nós vamos olhar somente para os recursos divinos. A palavra de Deus, ela é suficiente. O Espírito Santo, ele é necessário. Oração é vital. E a igreja é outro recurso divino, onde está sendo usado, ou seja, aplicado a palavra de Deus, onde o Espírito Santo está nos orientando, onde nós estamos orando coletivamente diante da pessoa de Deus. Agora veja logo abaixo o propósito da lição. Letra A, grifa. Mostrar os recursos divinos que o capacitam para viver no caminho de Deus. Letra B, grifa. Proporcionar uma oportunidade para que você desenvolva o seu testemunho pessoal da graça, da misericórdia de Deus, concedidas por meio de Jesus Cristo. Você deve aprender a dar seu testemunho em 90 segundos. 90. Mas por que 90? Porque quando você está dando seu testemunho em 90 segundos, e a pessoa demonstra interesse em você, amplia. Mas muitas vezes você só tem 90 segundos de falar algo de valor para a pessoa sobre a sua vida, devido ao fato que você converteu. Então você deve falar em 90 segundos como você converteu e o que você é hoje. O que você era, o que você é hoje, o que fez a diferença. Pensa numa porta. Numa porta precisa de obediência, não precisa. Então a porta vai para lá, para cá, para lá, para cá. Mas o que é necessário de obediência, não é isso mesmo? Porque sem obediência a porta não se mexe. Não é isso mesmo? Agora, quando você está aqui, você vai com a porta para cá, você fala, isso que eu era. Daí a porta vai para lá. Isso que eu sou hoje. O que fez a diferença é a obediência, ou seja, a palavra de Deus.
Então você deve ter pelo menos um trecho bíblico, um versículo, que fala claramente o que fez a mudança na sua própria vida. Agora, quando eu estava discipulando meu neto lá nos Estados Unidos, ele estranhou quando eu falei para ele que ele precisa desenvolver um testemunho da sua conversão e fala para mim em 90 segundos com um versículo. Aquilo foi difícil para ele. Então eu falei para ele, então você tem uma semana para preparar um testemunho de 90 segundos usando somente um versículo. E ele falou que ele faria a tarefa, mas ele tinha uma pergunta, mas por quê? Por que eu preciso fazer isso aí? E eu perguntei a ele, você estuda na faculdade? Estudo. Você anda no corredor com alguns colegas? Ando. Quando você está na faculdade, você vai lá no estacionamento onde fica o seu carro? Vou. De vez em quando alguém anda com você? Anda. Então, no momento que você está andando, você pode dar seu testemunho para a pessoa. Deu para entender isso, gente? Eu estou no avião, 90 segundos eu posso falar para a pessoa o que eu era, o que eu sou, o que fez a diferença. Então, nessa lição, facilita você desenvolver um testemunho de 90 segundos. E depois, quando a pessoa demonstra interesse, você pode ampliar sobre outras áreas da sua vida. Mas muitas vezes, a pessoa que dá testemunho fala mais da experiência, menos da palavra. A palavra ela não volta vazia. Mas sua experiência volta vazia. A sua experiência não converte ninguém. A Bíblia fala que pelo ouvir vem o quê? A fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que a sua experiência não vale. Mas o que vale mais é a palavra de Deus. Então, tem pessoas que falam sobre suas experiências, muito menos sobre a palavra de Deus. Então, pode falar da sua experiência, mas liga ela com a palavra. Muito bem, vai para a página 49. Novamente tem uma janela. Você percebe que cada lição tem algumas janelas, né? A janela facilita eu saber o que eu vou abordar nessa página. Então, nessa janela eu vou fazer a leitura. Você pode andar no caminho de Deus utilizando, grifa, os recursos abundantes que Ele graciosamente lhe concedeu. Então, Ele forneceu para você recursos divinos. O psicólogo, ele não tem recurso divino. Ele só tem o pensamento do homem. Ele só tem a parte de humanismo. Porque ele não está oferecendo os pensamentos de Deus. Ele está oferecendo os pensamentos dele. Os pensamentos do lado humano. Então, o que facilita a vida não é o lado humano, lado divino. Agora, veja logo abaixo, a Bíblia é suficiente. Grifa, a Bíblia, ela é suficiente. Princípio número 4. Grifa, visto que a palavra de Deus é a única autoridade em questão de fé salvífica, e conduta e o padrão legítimo, exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, você não deve se basear em nenhuma outra fonte. Agora, isso aí é bem falado, não é? Eu vou ler mais uma vez. Visto que a palavra de Deus é a única autoridade em questão de fé salvífica, conduta e o padrão legítimo exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida, você não deve se basear em nenhuma outra fonte. Agora, eu quero dar para você um exemplo aqui. Eu chamo a Bíblia como se fosse um manual de vida. Agora, o pastor Antônio, ele tem um carro que se chama Toyota. Agora, na porta-luva dele, ele tem um manual do Ford. Não é esquisito isso aí? Ele tem Toyota, mas o manual dele é para o Ford. Não é esquisito isso aí? Você não acha esquisito? Ele tem Toyota, na porta-luva, você entra lá, tem um manual.
Mas como funciona o carro Ford, no Toyota? Mas ele fala para mim, mas é quase a mesma coisa, 4 rodas, volante, é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Agora estou brincando, eu não sei o que ele tem lá na guarda-luva dele. Mas no meu carro eu tenho o Ford Edge. E lá dentro da porta-luva tem justamente o quê? O manual do carro. Quando ele não funciona bem, sabe o que eu vejo? Primeira coisa, o que está acontecendo com esse carro? Então, irmãos, aqui nós temos o manual da criação de Deus, e nós somos a criação. Agora, é interessante que você procura utilizar o manual do homem, que não tem nada a ver com a criação. Inclusive, ele nem concorda com a criação. Você fala com o homem que não é convertido, ele nem concorda com aquilo que nós cremos sobre a criação, não é verdade? Mas você procura conversar com ele sobre o seu problema. Alguma coisa errada. Como se fosse uma pessoa com carro Toyota que tem manual de Honda. Não combina. Parece igual, mas não é igual. Às vezes a conversa do homem, psicólogo, parece que ele está falando de Deus, mas ele não está falando de Deus. Ele está falando justamente o que o homem pensa sobre o problema do homem. Ele fala somente sobre a solução do homem para o problema do homem. Enquanto Deus fala o problema do homem, da perspectiva dele, porque ele é nosso Criador, quem conhece o homem melhor? O psicólogo ou Deus? Mesmo que ele estude 5 anos, para ele ter justamente seu diploma de psicologia. Agora, eu fiz mestrado em psicologia, eu digo para você que 80% daquilo que eu estudei era contra a palavra de Deus. Não de cara, parece que ele estava batendo, né? Mas quando você começou a avaliar, logo mais você percebe que 80% daquilo que eu aprendi em psicologia não concordava com a Bíblia. Agora, aquele 20% que concorda, por que eu vou utilizar alguma coisa que só concorda 20%, enquanto eu tenho aqui na minha mão um manual? Esse manual facilita para eu ver meu problema. Eu posso ver meu problema na perspectiva de Deus. Eu posso ver também a solução de Deus para a minha vida, que dá para mim esperança bíblica. E também mostra para mim mudança bíblica no meu pensar, falar e agir. E mostra para mim também a necessidade de praticar a palavra de Deus, que resolve meus problemas. Então, nós necessitamos entender que o crente tem 3 recursos divinos. O psicólogo, ele não tem isso aí. Ele não tem, mas nós temos. Agora, veja, nessa mesma página, vira para a página 50. Falta 3 minutos. Calma, estou olhando no relógio. Agora, veja a janela em cima. E eu vou mesmo fazer a leitura. A palavra de Deus é imutável. Grifa. A palavra de Deus é imutável. Ela se aplica de forma tão poderosa e atual às suas circunstâncias de vida, como se aplicou àqueles que viveram milhares de anos atrás. O que ela era, ela é. O que ela é, ela será. Ela não muda. Quando eu disciplei meu neto, o que a palavra ela era, é para ele. O que é para ele, será para os filhos dele. Deu para entender? Irmãos, a palavra de Deus, ela é imutável. Mas a boca do homem, o pensamento do homem, muda todo dia. Sempre está criando um novo passo para melhorar a vida dele. Mas o que nós estamos vendo aqui, que a palavra, ela não muda. Muito bem, então estou vendo aqui às 22 horas, parabéns para o Bill. Estou respeitando você.